Meu nome é Oswaldo Agripino, eu sou advogado na área de comércio exterior e sou professor do mestrado e doutorado em ciência jurídica da Univale e sócio do Agripino Ferreira aqui em Itajaí. O Porto Público de Itajaí, que faz a gestão do complexo portuário, pode ser privatizado. Como estudioso da área, quais as vantagens e desvantagens dessa possível privatização? Eu entendo que há mais desvantagem do que vantagem. Embora eu ache que o que vale no final é a questão do resultado do porto, sendo público ou privado, que isso depende de regulação a ser feita pela agência reguladora, que é a ANTAQ, os portos eles são elementos de estratégico, né, na economia de um país, são questões de interesse nacional. Então, todos os países eles detêm a autoridade pública sobre os seus portos, né? Seja porto privado, como no caso, né, um terminal privativo, como a Portonave, por exemplo, seja no porto arrendado, que no caso seria a EPM Terminals, aqui em Itajaí. Mas o que é importante é que o porto ele seja decorrente, a operação dele dependa de um ato do Estado, seja uma autorização, no caso do terminal privado, seja de uma outorga de concessão ou arrendamento portuário. Mas o que é importante é fazer com que esse porto ele atenda o interesse público, que é observar a questão do serviço adequado, ter previsibilidade, ter eficiência, preços módicos, isso que é o essencial, e fazer com que, sendo a gestão pública, né, essa diretoria, essa entidade, ela tenha quadros técnicos, com experiência no mercado onde eles vão atuar. O que se perde com a privatização é um controle do Estado. Por exemplo, aqui nós temos uma autoridade portuária que ela é delegada, né, para o município de Itajaí. Né? A questão da organização, do planejamento, do porto organizado, da dragagem, isso fica com intensidade maior quando eu tenho uma autoridade portuária cuidando disso. E é uma descentralização maior do interesse público no âmbito local. Se é uma privatização, essa descentralização não existe, ela vai ter que ser feita a gestão na União Federal, que é de onde vem, e eu acho que isso afasta muito a decisão diante dos problemas locais. Se eu tenho uma autoridade portuária, nesse caso Itajaí é um porto, entre aspas, municipalizado, né? Nós temos uma autarquia que cuida do porto, que é a autoridade portuária, e que faz o arrendamento portuário, cuida da questão da segurança, da praticagem, da dragagem. Isso está mais próximo da gestão e do problema local. Se eu privatizo isso, em algum momento eu vou ter que ter um órgão em Brasília que vai cuidar disso. Então esse afastamento para mim não é bom. Se o senhor fosse explicar o que faz o Porto Público de Itajaí para um leigo, como faria de maneira bem clara? O porto público ele é o porto que cuida, né, da gestão na área do porto organizado, que isso é delimitado por um decreto federal, latitude, longitude. Dentro desse porto público, o que é prestado é serviço público, cobrado mediante tarifa. Então, você tem, por exemplo, o processo de licitação da empresa que, vencendo a licitação, vai operar através de um contrato de arrendamento, né, que seria uma espécie de subconcessão, observando o interesse público, que no caso tem que ser as diretrizes que estão no marco regulatório da Lei dos Portos, que é a Lei 2.815. Ele faz, por exemplo, a gestão da parte da segurança da navegação, né, que é a autoridade portuária cooperando com a autoridade marítima. Nas questões aduaneiras, a autoridade portuária, que seria o porto público, trabalha junto com a autoridade aduaneira. Então, o porto público é essa entidade, né, que ela é pública, que ela vai verificar e vai fazer com que haja a efetividade do interesse público, da questão ambiental, por exemplo, da questão do trabalho portuário que é feito através do órgão gestor de mão de obra, né, na sua participação no Conselho da Autoridade Portuária, que infelizmente o governo anterior e através da Lei dos Portos fez com que houvesse a centralização em Brasília. O mundo inteiro descentraliza a gestão portuária, né, e dá poder local, que talvez esse seja um dos maiores problemas que nós temos. Um órgão que é o Conselho da Autoridade Portuária, com várias competências, e um órgão meramente consultivo. É um órgão formado por 16 membros, 8 membros são do governo, 8 membros da iniciativa privada, e o presidente é
indicado pelo governo. Então, criaram um conselho consultivo para o governo ser consultor dele mesmo. Então, sem poder deliberativo. Então, isso é um problema. Então, o porto público, ele tem essas, inclusive, ajudar os portos. No caso aqui, nós temos a Portonave, né, que ela se beneficia desse serviço que é prestado e gerenciado pelo porto público. Temos hoje uma concorrência entre os dois maiores operadores privados do complexo, a IPM Terminals e a Portonave. Como o senhor avalia essa disputa comercial? Eu não vejo concorrência, porque nós temos dois operadores. Um que está fora do porto organizado, que é um TUP, que atua num regime de liberdade de preço, mas tem que observar o serviço adequado, que, como eu já falei aqui, é previsibilidade, eficiência, modicidade, quer dizer, preço justo. E nesse outro terminal, nós temos nesse terminal que é privado, ele tem como sócio o segundo maior armador de contêineres do mundo. E do lado de cá nós temos um primeiro maior armador do mundo, que é sócio, que aí é serviço público, cobrado mediante tarifa, né, e que eles fazem joint, né, o primeiro armador do mundo com o segundo armador do mundo, eles fazem uma cooperação, né, uma aliança para prestar serviços no transporte marítimo de contêiner. Eles são sócios dos terminais. Então não há concorrência, porque se fizermos uma análise dos preços que foram cobrados nos últimos 7 anos, os preços são praticamente, os aumentos praticamente o mesmo, muito acima da inflação. Ao contrário dos terminais que não fazem parte dessas duas empresas, que são os TUPs e os retroportuários, que estão fora dessa, vamos supor, verticalização, e que tem um preço, um terço menor, um preço bem menor. Então está faltando aí você falou em concorrência, eu não vejo concorrência. Eu vejo o contrário de concorrência, que seria aí talvez uma infração da ordem econômica, um duopólio, né, que isso é possível que haja, mas quem cabe investigar isso aí é a ANTAC, né, o Ministério Público, o CAD, a Autoridade Portuária, e quem paga a conta é que precisa se mexer para ir atrás do seu direito. O senhor lançou o livro Direito Portuário, Modicidade, Previsibilidade e Defesa da Concorrência. Quais as principais conclusões do seu trabalho? A conclusão que eu fiz nessa obra escrita com o professor Maicon Rodrigues, que é professor da Univale também, e foi meu orientante de mestrado, é que há muita retórica, muito marketing em cima da reforma portuária que houve em 2012, e que criou tanta celeuma, com denúncias de corrupção, etc. No meu entender, era uma reforma que era desnecessária, revogar uma lei que estava fazendo 30 anos, né, em 2000, que é a Lei 8.630 de 93, uma lei muito boa, tenho vários amigos estudiosos da França, do Canadá, de outros países, que elogiavam essa lei dos portos, foi revogada sem necessidade, justamente por uma questão de carga própria e carga de terceiro, que poderia ser feita através de um projeto de lei, acabando com essa discussão de carga própria e carga de terceiro. Essa lei ela foi editada em 2013, a Lei 2.815, e de lá para cá, embora tendo havido maior investimento, o governo não tem dinheiro para investir em porto, não houve redução de custos, de custo de serviço portuário, né? Então nós fizemos a análise dos últimos 7 anos, né, em 2 terminais da região, e verificou-se que numa carga, por exemplo, de R$100 mil importada, ela ficando 10 dias armazenada em um terminal de serviço público e 10 dias num terminal de serviço privado, o reajuste, né, do preço foi em torno de 650% a 750%. E a inflação do período foi de 45%. Então nós tivemos aí um aumento pelo menos de 15 vezes o valor da inflação. Então nada justifica isso. Então, partindo do ponto que é justamente essas informações que nós tivemos, que isso não é opinião nossa, são tabelas que são publicadas e aprovadas pela agência reguladora, nós não tivemos o aumento da competitividade, que é o que se busca, cava com a retórica, pelo menos no estudo de caso desses terminais em Santa Catarina, e que de certa forma se reproduz no Brasil inteiro. Então o livro, embora estude uma parte teórica, né, dos portos catarinenses, no Brasil inteiro não vai mudar muita coisa, né, porque está faltando justamente defesa da concorrência para que haja defesa do usuário.
No livro, o senhor atesta um aumento de 750% no valor do armazenamento de contêineres em Itajaí e 600% em Navegantes. O que explica esse aumento? O que explica esse aumento, no meu entender, é uma falta de regulação econômica, uma falta de fiscalização do poder público, né, e de cumprimento da legislação. E que isso só existe porque o nosso importador-exportador, ele não se organiza, ele paga o que mandam para ele, e isso reflete depois na prateleira do supermercado, na dificuldade dessa pequena e média empresa, e até das grandes também, né, numa certa omissão da fiscalização no que se refere ao marco regulatório. A legislação é boa, mas um importador-exportador parece que está satisfeito. Então, isso é um problema que eles é que têm que resolver, né, procurando, né, se informar, se organizar e exigir do poder público que se aplique a legislação. Porque ele consegue passar esse aumento adiante. Ele não acaba não saindo do bolso dele esse aumento? Ele repassa, mas de certa forma, ele, quando vai concorrer com outra empresa de outro país que está vendendo o mesmo produto, ele não tem a mesma competitividade que ele teria se tivesse num ambiente que tivesse regulação econômica, né, que é a defesa da concorrência, a defesa do usuário, teria. Então, isso faz com que nosso comércio exterior ele tenha uma participação muito pequena em função do potencial que o Brasil tem. O Brasil hoje, o comércio exterior do Brasil é menos de 1% do comércio exterior mundial. E há 30, 40 anos, né, era 1,2%. E a participação da pequena e média empresa, porque nós estamos falando aqui também de emprego. A participação da pequena e média empresa no comércio exterior, a média mundial é 35%. A Coreia do Sul é 45%. No Brasil é menos de 10% e caindo. Porque essas empresas pequenas e médias elas não conseguem entrar no comércio exterior devido a vários fatores, mas principalmente custos logísticos, a insegurança jurídica, a imprevisibilidade, a falta de cumprimento da legislação, que seria o princípio da modicidade, que está na lei. Só que está na lei e não é aplicado. Pelo menos é o que mostra a pesquisa que foi feita, né, uma pesquisa criteriosa, né, durante 3 anos, e a nossa experiência também de quase 40 anos aí no comércio exterior mostra que o quadro poderia ser muito melhor, né. O custo, são dados do Fórum Econômico Mundial, né, uma análise que foi feita em relação ao custo para importar um container. A China é em torno de $500, o Brasil é o valor maior no mundo, é $2.600, $2.500. Sem falar que nós temos demurrages aqui de container, que é uma multa que se paga pelo atraso na devolução do container, de até 60, 70, 80 vezes o valor do frete, 20, 30 vezes o valor da carga. E isso a agência reguladora não se preocupa, porque ela deveria se preocupar em fazer com que houvesse o serviço adequado. Ninguém quer deixar de pagar custos de transporte marítimo, custos portuários. O problema é que no Brasil os valores são os maiores do mundo. Isso pode tirar o Brasil do mercado? Já está tirando, porque numa economia com recessão como nós estamos atravessando agora, o comércio exterior é uma válvula de escape. E nesse caso essa válvula está fechada, ela está enferrujada, porque justamente nós estamos nos afastando das cadeias de comércio exterior principais do mundo. E, além disso, tem uma outra problemática, que são produtos de baixo valor agregado. Né? 1 quilo de soja custa $300, $400. 1 quilo de satélite custa $25 milhões. Então, você ainda tem uma problemática aí que até o presidente Bolsonaro tem falado muito. Né? Por que nós não exportamos também bife de soja, leite de soja, tofu, para esses países que consomem soja? Então, para citar só o caso da soja, e tem muitos outros problemas aí, que nesses quase 40 anos de comércio exterior, a gente vai vendo que nós estamos com a nossa academia, com a nossa indústria, com as nossas universidades, distantes de agregação de produtos, de valor aos produtos, né, e serviços também. Exportamos poucos serviços, né? Talvez o maior serviço que a gente exporta seja a venda de passe de jogador de futebol. Né, um país com 210 milhões de potenciais, com uma massa crítica enorme que tem uma população dessa, com um território grande, isso tudo é desperdiçado, falta de política pública, falta de seriedade, por falta de informação. Eu vi uma matéria semana passada que grande parte dos brasileiros não sabe a diferença, o que é maior, 2/3, né, ou 3/5.
Quer dizer, uma questão básica de matemática. Então, isso é uma problemática toda aí que passa pela educação, passa pela informação. O setor portuário ele é muito, e o setor de comércio exterior é uma indústria de rede, né, onde os prestadores de serviços estão muito próximos e o exportador está longe. Isso também afasta, né, vamos dizer assim, os abusos. Isso afasta, vamos dizer, não cria uma barreira contra esses abusos. Então, são vários fatores. Diante desses aumentos abusivos, é possível dizer que existe um cartel operando aqui na nossa região? O cartel seria 3, né? Então, isso há evidências que existe um duopólio. Os números aí mostram, né? Mas quem tem que dizer isso, né, são os órgãos competentes, né? Que são o CAD, né, a agência reguladora, que está afastada, ela que autoriza esses preços, né, essas tarifas. Então, o importador, exportador, ele está distante desse mundo, ele está preocupado em pagar suas contas, em fazer a operação de compra e venda, mas a logística é um fator importante na composição do preço, né? E nos países em desenvolvimento, como o Brasil, as estatísticas mostram que nós pagamos de 22% a 25%, né, no custo de uma compra e venda internacional relacionada à logística, enquanto os países desenvolvidos é em torno de 10%, 11%. Por que o Brasil não desenvolve modais aquaviários em maior quantidade? O tema chegou a ser debatido durante a greve dos caminhoneiros. Sim, existe uma cultura rodoviária no Brasil, mas isso tem uma justificação. Nós temos um lobby muito forte, bem organizado, da indústria automobilística brasileira. Nós somos as maiores montadoras estão aqui. Então, essa indústria, ela, através das suas entidades, elas têm um lobby muito forte junto ao governo federal, junto aos políticos, que dão benefícios fiscais, né, redução de tributos. Então, essa indústria, ela não tem interesse em fazer com que haja, né, vamos dizer, hoje quase 70% da nossa matriz de transporte ela é rodoviária. Então, tem a indústria de caminhões, que aí você tem uma entidade nacional, que é a Anfávia, que luta para que haja mais caminhões, mais automóveis. Nós temos o lobby das construtoras de rodovias. Nós temos o lobby das concessionárias de rodovias, que muitas vezes nós pagamos 2 vezes. Nós pagamos para construir a rodovia e depois, para um outro CNPJ, nós pagamos via pedágio. Nós pagamos via orçamento da União para construir. Depois que a obra está pronta, nós vamos ter que pagar a manutenção dela. Então, pagamos 2 vezes para o mesmo grupo econômico. Nós temos o lobby da indústria, né, do petróleo, nós temos as distribuidoras, a lobby da indústria do asfalto, da indústria do pneu. Enquanto, por exemplo, nós temos um navio que sai de Rio Grande com 30 mil toneladas de carga, para Manaus, ele não vai precisar desapropriar, não vai precisar pagar pedágio no mar, né? Ele vai transportar 30 mil toneladas de carga, ou seja, ele está tirando da rodovia 1.000 carretas de 30 toneladas. Então, o impacto ambiental é mínimo da poluição que esse transporte faz. Eu não vou precisar desapropriar 7, 8 mil quilômetros de rodovia. Não vou precisar pagar pedágio, não vai precisar fazer recampeamento. Eu só vou precisar de ter uma boa estrutura no porto de saída e uma estrutura boa no porto de chegada. Então, é uma questão de quê? De prioridades. Os especialistas de outros países em logística, eles não entendem que um país como o Brasil, que tem 7.500 a 8.000 quilômetros de litoral e 44 mil quilômetros de rodovias, nós não aproveitamos nem um terço. Nós temos aqui 3 bacias do Mississippi. E nós não otimizamos isso. Por quê? Por causa dos interesses desse setor, que não há interesse em jogar, em inverter isso. Esses 70%, a rigor, eles deveriam ser transportados por hidrovias interiores, rios, e a hidrovia marítima. E, além disso, nós precisamos ter o quê? Precisamos ter uma política de construção naval. Fazer com que nós tenhamos empresas brasileiras no longo curso. Nós não temos um navio porta-container de bandeira brasileira no longo curso. E nós transportamos 95% do nosso comércio exterior na área de containers, através de 2 ou 3 ou 4 empresas. Que aí sim é um cartel.
né? 2 delas operando aqui, sócias de terminais, verticalizando toda a cadeia, fazendo com que a indústria e o comércio vire refém dos preços que são impostos sem negociação, sem regulação, sem fiscalização, sem nada. Então, quem paga todo esse estrago que é feito por falta de cumprimento da legislação é o comércio, é a indústria, é o contribuinte brasileiro. Os custos logísticos estão fazendo pequenas e médias empresas de comércio exterior terem dificuldades de se manter no mercado. Qual seria a solução? A solução para as pequenas e médias empresas é a organização e ter informação e participar da construção da regulação do setor, que no caso do transporte aquaviário e atividade portuária é feita pela Agência Reguladora de Transportes Aquaviários, que é a ANTAQ, que foi criada em 2001. Eu costumo dizer que ela é um motor de Porsche do ponto de vista institucional, mas na prática ela é talvez andando numa carroceria de fusquinha. Ela não tem sido otimizada, os importadores, os exportadores, os usuários desses serviços, eles não sabem o potencial que essa agência tem, e faz com que a política seja do setor, de certa forma, seja feita pelo setor que presta serviço, que são os terminais, os armadores e os agentes intermediários também. A ANTAQ consegue regular o mercado com eficiência? Com eficiência para defender o interesse público, não. Infelizmente, não. A ANTAQ vai fazer agora, em 2019, 18 anos, está atingindo a maioridade, mas nessa parte, embora de 3, 4 anos para cá, ela tenha se esforçado um pouco para regular o setor, através de uma resolução normativa que nós trabalhamos muito, via Ministério Público Federal, via CAD, via Tribunal de Contas da União, para que essa norma fosse editada. Mas essa norma ainda não chegou na ponta, que é o conflito existente em função desse abuso do armador, do terminal e, às vezes, do agente intermediário. Muitas vezes o agente intermediário ganha muito mais do que o armador está ganhando no frete. Então, os armadores estrangeiros operam sem uma outorga de autorização, operam sem licença do Estado aqui no Brasil. A ANTAQ não regula o armador estrangeiro, não tem poder dissuasório. Se até o mototáxi de Itajaí precisa de uma licença do município, imagina os armadores estrangeiros e seus agentes operar sem nenhum tipo de outorga de autorização. Então não tem nenhuma fiscalização aos armadores estrangeiros? De fato, não. A norma, ela traz algumas infrações, multas, mas essa norma está sendo discutida em juízo, os armadores estão discutindo, os usuários não estão participando dessa discussão junto à ANTAQ. Acho difícil que eles consigam declarar a norma ilegal, mas na prática uma ignorância muito grande em relação às possibilidades que há para evitar o abuso, em relação à cobrança de demurrages e detention, que é a multa que se paga pelo atraso na demora do contêiner. Ainda não há limite para isso, cobra-se o que quiser, que isso aí é um dos maiores problemas hoje que o importador e exportador usa, que ele tem hoje, é a questão da demurragem, e fruto até de muita discordância comercial entre, por exemplo, uma trade e o importador real adquirente. Então, isso é um problema, a questão da demurragem, a questão da omissão de porto. Tenho casos no escritório de uma carga que tem que vir para Itajaí e Itapoá e vai ser jogada em Santos ou no Rio de Janeiro. O importador tem que mandar vir de caminhão para cá, pagando frete, despesas portuárias lá. Isso se chama omissão de porto. A norma traz sanção para isso, mas acontece que eles, na prática é muito pouco aplicado. Quais as falhas na regulação da ANTAQ? A ANTAQ precisa ter critérios objetivos para limitar os preços cobrados nos terminais públicos e privados. Precisa ter critério. Essa retórica da falta de limitação de preço, porque a liberdade de preço, isso aí não existe em nenhum lugar do mundo, você tem que ter um limite para isso. Eu não posso cobrar R$1 milhão de armazenagem, porque a carga ficou 300 dias ou 350 dias e a carga custa 200 mil por causa da liberdade de preço. Então tem que ter um limite. Assim como tem que ter um limite em relação à demurragem de container, a sobreestadia, demurragem de detention. Então são dois problemas. E além disso falta uma política da ANTAQ em relação à defesa da concorrência.
que é violar, que é observar e punir, né, fiscalizar e punir as infrações, como nós vemos aqui na região, à lei do CAD. A ANTAC não tem uma política eficaz em relação a isso. E o CAD está precisando que a ANTAC tenha, porque o CAD, que é o órgão que decide, a autoridade antitruste, ela precisa ter essas informações da agência reguladora. Porque a nossa Constituição ela defende 3 princípios. O princípio da segurança jurídica dos contratos, princípio da defesa do usuário e do princípio da defesa da concorrência. Não sei o que estou dizendo, está na Constituição, ela é uma Constituição capitalista. E no setor nós não temos capitalismo. Nós temos grandes grupos econômicos, prestadores de serviços, que fazem suas alianças e que fazem com que haja uma imposição de cláusulas de valores abusivos e faz com que a sociedade, a indústria, o comércio, o emprego vire refém desses grupos. No setor portuário, temos vários exemplos. E em vários setores da economia também. Né? Então, nós temos ou monopólio, ou duopólio, ou cartel. Então, para esses 3 tipos de problemas de violação da defesa da concorrência, nós precisamos ter o quê? Fiscalização disso. Por exemplo, no modelo chinês, qualquer preço que é cobrado no transporte marítimo ou no setor portuário, o prestador de serviço tem que informar para o governo. Se o governo verificar que está havendo uma variação muito para cima ou muito para baixo, automaticamente se inicia um processo de investigação com relação à defesa da concorrência e punição. E o pior, se não informar, multa. E se continuar não informando e causar problema, multa, advertência, multa e até a suspensão e a cassação da licença para operar no Brasil. Aí você verifica por que a China, essa potência toda, movimenta 400 milhões de containers, de 20 pés. E o Brasil movimenta 9 milhões e pouco. Então, hoje nós temos aí uma diferença. Quando nos anos 70, 60, a China não movimentava quase nada de container. O Brasil inteiro movimenta 9 milhões e 100 unidades de 20 pés de container. A China, mais de 200 milhões. Quais as principais mudanças que deveriam ser colocadas em prática? O que precisava, primeiro, fazer com que haja uma conscientização maior daquele que paga a conta, que é o usuário. Seja o usuário direto, que é o usuário do serviço, que é aquele que contrata o serviço portuário, o serviço de transporte marítimo, seja aquele consumidor lá na prateleira do supermercado e da loja do shopping. Essa conscientização vai fazer com que ele acorde para a questão da defesa da concorrência, que hoje não há como defender o direito do usuário dentro desse mercado, se não houver a defesa da concorrência. Para haver defesa da concorrência, o que precisa? Precisa que a agência reguladora faça o seu dever de casa, faça a regulação econômica. Não estou dizendo aqui que tem que ter tabelamento de preços, mas a regulação econômica, como é que é feita nos Estados Unidos, onde eu fiz o meu pós-doutorado há 10 anos, e na China, por exemplo, a citar 2 países, primeiro e segundo lugar em comércio exterior. Você, para prestar serviço, você precisa ter uma licença. Então, é outra questão que precisa ter para operar, porque aí eu vou ter poder dissuasório. E você tem que informar os preços que você cobra. Eu não vou tabelar, mas eu vou monitorar, e o fato de você registrar esse preço vai inibir você de ter uma conduta abusiva, porque você vai saber que essas informações alguém está monitorando. Então, com isso e com a norma, a aplicação da norma, abre-se um processo de fiscalização com direito à defesa, e se for o caso, nós vamos ter a aplicação de sanções de advertência, multa, suspensão e até a cassação do direito daquela empresa operar no país. Que ninguém quer isso. Todo mundo tem que ganhar dinheiro. O problema é que no Brasil, quem paga a conta é aquele que está desinformado e não se organiza e não exige seus direitos. Porque um direito, ninguém pede um direito você exige. Então, eu acho que isso poderia fazer com que houvesse, no médio e no longo prazo, uma maior redução de custos logísticos e uma maior possibilidade de inserção desses produtos, principalmente das pequenas e médias empresas, com maior empregabilidade. Nós temos visto aí, eu estou há quase 25 anos advogando, empresas pequenas e médias quebrando por causa de decisão judicial e penhora na conta para pagar demurras.
para pagar a despesa portuária. Porque quando tu não resolve na regulação, acaba na... Vai judicializa. E o nosso judiciário, com algumas exceções, ele não está qualificado, não está capacitado para julgar essas demandas que são complexas, né? Pode estar qualificado, os nossos magistrados, no geral, são concursados, mas para essas demandas, são demandas que determinam, exigem um conhecimento técnico especializado. Não só dos profissionais, advogados, contadores, mas de quem vai julgar. E aí vem a questão da arbitragem, dos métodos adequados de solução de conflitos, para evitar com que esse processo seja judicializado. E no final, quem ganha é quem se beneficia da falta de regulação. Porque a jurisprudência, toda ela, tem sido favorável, por falta de norma, a quem está prestando o serviço.